Olha, gente, 2 jovens foram mortos dentro de uma ambulância do SAMU. Esses jovens estavam sendo socorridos depois de sofrerem um acidente. Pois é, vamos conversar com a repórter Suzy Faria, que vai trazer pra gente os detalhes desse crime. Suzy conversou, inclusive, né, minha amiga, com o secretário de Segurança Pública hoje mais cedo. Mas primeiro vamos falar do ataque, né, Suzy? Os jovens, a princípio, estariam fugindo. Um ataque que também é um ataque a toda a sociedade capixaba, profissionais que estavam ali trabalhando e que por muito pouco não foram atingidos, né, Suzy? Exatamente, Bruna. E olha, você tocou num ponto muito correto. Quando um carro e uma moto interceptaram as ambulâncias do SAMU na pracinha de Porto de Santana, eles mandaram que todos descessem dali. Só que o motorista de uma ambulância e o enfermeiro de uma outra paralisaram. Eles não conseguiram sair, não conseguiram se locomover, ficaram petrificados e permaneceram ali durante todo o ataque. Um dos bandidos abriu a porta da ambulância, entrou. E mesmo com os apelos da mãe de um deles que estava ali, atirou e matou na hora o rapaz que estava sendo socorrido. Os 2 estavam em estado grave. Já o outro começou a atirar de fora do veículo, ou seja, poderia ter atingido o profissional de saúde que ficou aí, né, na mira dos disparos. Tudo isso aconteceu no domingo, quando essas ambulâncias socorriam 2 jovens que acabaram se envolvendo em um grave acidente que aconteceu no bairro Flechal, onde eles moram. Pouco tempo antes, os jovens teriam feito um vídeo em que eles estavam em 3 numa moto e um deles segurava uma arma e também um copo de bebida, como se estivessem fazendo uma provocação para os rivais. Logo depois, o acidente com 2 deles aconteceu e tudo vai ser retratado agora na matéria feita pelo nosso colega Luciano Rossetti. Vamos acompanhar. Pouco antes do crime, as 2 vítimas gravaram esse vídeo na garupa de uma moto. Um dos rapazes, o de camisa verde, segura um copo de bebida numa mão e uma pistola na outra. Essas imagens foram registradas na manhã deste domingo, no bairro Flechal 1, em Cariacica. Momentos depois, os 2 jovens que aparecem na garupa da moto foram perseguidos por criminosos de um grupo rival. De acordo com a polícia, a perseguição se estendeu até o bairro Flechal 2. A dupla que estava na moto passou por cima de um paralelepípedo, perdeu o controle da direção e caiu da motocicleta. Por causa do acidente, moradores de Flechal 2 chamaram o SAMU, que foi ao local com 2 ambulâncias. Após o atendimento médico, as ambulâncias foram para um hospital em Vitória. Mas os criminosos do grupo rival seguiram os veículos, cercaram e obrigaram que os motoristas parassem na altura da pracinha do bairro Porto de Santana. Aqui, os criminosos assassinaram os jovens dentro das ambulâncias. Eles ordenaram que os médicos e enfermeiros saíssem. Depois, executaram as vítimas com tiros na cabeça. As vítimas foram identificadas como Caio Felipe José da Silva, de 20 anos, e Cauã Barcelos, também de 20 anos de idade. Um acabou morrendo na hora e o outro chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu e morreu. As ambulâncias ficaram com marcas de tiros e cheias de sangue. Os veículos foram levados para a Delegacia de Homicídios em Vitória para passar por perícia. Os funcionários do SAMU não sofreram nenhum ferimento, mas estavam muito abalados e não deram entrevista. Pois é, como vocês viram aí, ousadia, afronta. O que diz a segurança pública? Nós vamos conversar com o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, e ele discorreu sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre o ataque que houve, principalmente porque acredita que tem a ver com a prisão do menor Eric, que é um dos cabeças do tráfico ali na região de Flechal, Porto de Cariacica e também daquela região que se estende até mesmo as áreas ali de Porto Novo. Vamos ver o que falou o secretário. Tudo indica que é uma provocação de jovens que estavam numa motocicleta, um vídeo que está circulando com uma arma de fogo, um copo de bebida, 3 nessa motocicleta sem capacete, audaciosa, aqueles vídeos costumeiros que eles fazem, se rivalizando com outras organizações criminosas, sofrem um acidente ainda em Flechal.
as ambulâncias vêm socorrer. Então, quando a ambulância está passando por Porto de Santana, ela é interceptada. Pela forma como atiraram nesses indivíduos, nos indica que é a possibilidade da questão da guerra do tráfico de Flechal com Porto de Santana, com o Morro do Meio, que a gente assiste há tanto tempo. O que pode ter potencializado isso? Na quinta-feira fizemos uma importante prisão do indivíduo denominado Menor Eric, que tinha 10 mandatos de prisão, um cara extremamente violento. Talvez isso tenha dado margem a outra organização entender que Porto Santana estaria fragilizado e que fosse o momento de ironizar, de rivalizar. Ocorre que quando passaram em Porto Santana, então são atacados. Ninguém é atacado do nada, é a guerra que existe entre eles, que só enxergam matar. O curioso dessa história é que esses jovens assassinados aí, esses rapazes de 20 anos de idade, ainda não tinham passagens pela polícia, mas já andavam na provocação, como vocês viram aí, armados e ainda provocando os rivais. George, Bruna. Agora, Suzy, esclarece pra gente, porque nessa imagem de uma dessas vítimas aí, né, com a arma na mão, a gente observa que são 3 rapazes em uma moto. A gente já sabe que esses dois foram alvos aí dos disparos. O que estava pilotando a moto, Suzy, tem informação do que aconteceu com ele? Olha, até o Coronel Ramalho falou sobre isso durante a entrevista, né? Durante o momento que a gente estava conversando, dizendo que esse terceiro elemento, apesar do acidente, teria conseguido se safar, não se machucou, e teria fugido do local carregando uma arma. Há quem diga que esse vídeo que mostram os 3 na moto foi gravado mais cedo, bem mais cedo, que depois esse indivíduo teria sido deixado em algum lugar e esses 2 meninos que acabaram se envolvendo no acidente, estavam sozinhos na moto quando isso aconteceu. A gente ainda está tentando apurar o que de fato houve. Se ele foi deixado em algum lugar e os 2 saíram para fazer aí um rolê e acabaram identificados pelos rivais e perseguidos, ou se o terceiro estava na moto e conseguiu fugir com a arma que um deles carregava. Bruna. É interessante essa observação que você fez, Suzy, sobre a questão do momento em que eles estavam fazendo essas imagens, porque caso tivesse acontecido, a gente também teria as imagens do momento do acidente, né, já que eles estavam circulando por ali armados. Agora, Suzy, eu queria te perguntar sobre a observação que o Alexandre Ramalho fez, secretário de Segurança, sobre esse outro grupo envolvido, né? Qual é o motivo da rixa entre eles ali, Suzy? Ai, George, essa guerra declarada que já foi feita aí é o TCP contra o PCV, Terceiro Comando Puro contra o Primeiro Comando de Vitória. O rapaz aí, o Menor Eric, era envolvido com o Morro do Quiabo, que é o TCP, e, portanto, a guerra está mais do que declarada. No momento que ele, como braço forte ali do movimento, é preso, os outros começam a crescer o olho para pegar a área que pertencia a ele. E aí começa essa guerra. Hoje pela manhã, por exemplo, ali em Morrinhos, Porto Belo, já houve uma tentativa de ataque. Inclusive, um documento que foi expedido no dia 10 de outubro pelo comandante da Polícia Militar manda que todos os policiais que estão de folga fiquem em alerta. Eles podem ser convocados a qualquer momento, tendo um prazo de 1 hora para se apresentar nas unidades dele. Então, desde o dia 10, toda a Polícia Militar está naquilo que a gente chama de QAP, ou seja, está em alerta para qualquer momento começar um trabalho aí de prevenção. E você viu que no final de semana, mortes foram muitas, tivemos lá em Serra Dourada, tivemos em Campinho da Serra, aqui em Vista Mar Cariacica, mas tivemos também 2 viaturas da Polícia Montada, que ao fazer o patrulhamento no bairro São Benedito também foi atingida por tiros. O relato é que eles chegaram a se deparar com 18 a 20 homens armados, que assim que viram a patrulha já atirou. Então está sendo uma afronta diária, não apenas uma guerra entre facção, mas uma afronta diária contra os militares também, George. Então é essa guerrinha aí que já foi declarada. Terceiro Comando Puro, Primeiro Comando de Vitória. George, Bruna. Pois é, a gente lembra que esse homicida, conhecido como Menor Eric, mas ele não é menor de idade não, tá? Ele foi preso com 10 mandados, ele já tinha 10 mandados de prisão em aberto por homicídio, inclusive, relembramos que ele é apontado como autor da morte de um MC, o MC Lipim, tá? Esse crime aconteceu, tá aí a vítima, o MC Lipim,
Na sexta-feira a gente mostrou esse caso para vocês, foi em Flechal 1, esse crime aconteceu. Tá? Ele tinha 26 anos, foi morto na tarde da última sexta-feira. E o menor Eric, que o nome dele na verdade é Eric de Almeida Bastos, ele tem 25 anos, é apontado aí como um dos autores da execução desse MC. Então tá aí um criminoso extremamente perigoso que estaria envolvido aí também. Tudo tem relação com esse ataque que aconteceu dentro da ambulância, é o que a polícia investiga também. Olha, Suzy, qualquer novidade que a eu Suzy tenho tiver. respostas aqui, Bruna, do sindicato dos enfermeiros que a gente solicitou ao CRM, claro. Solicitou também respostas ao Sindsaúde, já que nós temos aí uma equipe trabalhando. Daí eles ficaram em estados de choque. Chegou a nota do Sindicato dos Enfermeiros que diz o seguinte: em relação a esse ataque, causa extrema preocupação. Embora a equipe de técnicos socorristas tenha sido poupada e o procedimento de atendimento de ambulância não seja feito por profissionais enfermeiros ou equipe de enfermagem, o CID Enfermeiros vê o caso com muita gravidade e serve de alerta para todos os setores da sociedade, pede providências aí também. Com certeza, é preocupante demais. Suzy Faria, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos também, minha amiga. Obrigada aí pelas informações.